Se ajoelhar para a oração. Amado Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, gratos por esse sábado maravilhoso em que nos reunimos para estudar a Tua Palavra e para aprender mais de Ti. Agradecemos pelas Tuas bênçãos até aqui e pedimos também que o Senhor possa continuar conosco ao participarmos também da nossa Santa Ceia e ao terminarmos esse estudo, que mesmo sabendo que o sábado ainda não terminou, mas prestes a terminar, nós já pedimos uma bênção estendida também para o restante da semana, por todos que estão aqui e todos que estão ouvindo. Agradecemos por tudo quanto o Senhor faz por nós, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos novamente. Eu ouvi no horário de intervalo que o Nilson estava dando um bom resumo. Você quer dar um resumo do que a gente falou? O que você lembra que a gente começou falando na aula passada, na minha primeira aula? Eu lembro que nós falou, você, né, falou para nós a importância de parábola, né? Que a parábola, se nós não usar a metodologia correta, a gente pode chegar em conclusão erradas, né? E você trouxe para a gente isso aí falando da importância e o comparar e contrastar também. Comparar é fácil, agora o contraste, aí você até citou no quadro lá sobre sexismo, homofobia e racismo. A gente encontra, a gente vê comparações, mas o contraste a gente não tem dificuldade de ver isso. E aí, só com o feminismo radical que a gente vai ver contraste, né? E comparações também contraste. Isso. Só lembra. Muito bem. Alguma coisa mais que vocês lembrem, que queiram acrescentar? Eu queria relembrar sobre a questão da comparação e o contraste, que às vezes você disse que às vezes comparar duas coisas, as semelhanças é mais fácil, e o contraste, que é ver as diferenças, é mais difícil. E às vezes a gente tem muita dificuldade em aplicar essa metodologia de forma correta nos nossos estudos. Isso. Pode falar, Rose. E tu começaste com a parábola. E tu estavas a explicar realmente o que é a parábola, como nós podemos usar ela. Tu separamos a palavra em si, da grego, para mostrar 3 fases da definição. E tu levamos nós para Strong's e diferentes lugares nós podemos ver essa definição. E também tu falas de justificação. Justa posição. Justa posição. E só para completar aqui, é que você leva então a gente para uma definição individual agora, uma definição final, passando por todas essas fases. E a outra coisa que você trouxe pra gente também é que é muito simples comparar e contrastar algo semelhante, mas que a gente deve usar, porque uma bola comparada a uma pessoa, né? E que é daí que a gente vai ver o contraste disso. A gente vai poder tirar o que tá, esse tesouro escondido que tem ali, né? Acho que vocês resumiram bem o que a gente estava falando. Então, o que a gente estava fazendo na primeira aula foi uma revisão do nosso método de estudo, por que a gente usa esse método de estudo, e nós tentamos ver um pouquinho, né, fazer um exercício para a gente ver um pouquinho como a gente traz isso para nossa realidade hoje. Não limitar a parábola, a resumir ela só numa história fictícia que a gente encaixa só na Bíblia ou no Espírito de Profecia. Porque atualmente a gente estuda outras coisas além disso, que são os artigos, os vídeos, né? Então a gente precisa aprender a extrair dos outros lugares de onde a gente tira a nossa informação. Você ia falar, Rose? Sim, você trouxe então pra gente, me faz lembrar que a metodologia, ela progrediu de acordo com que a mensagem foi progredindo, para que a gente também progrida o suficiente para entender a mensagem. Né? Do mais simples para o mais complexo. Isso. Então,
nada mudou na nossa metodologia. É uma metodologia que nós adotamos de Cristo, porque era uma metodologia que era usada pelo próprio Jesus. Só que o que acontece é que, como nós fomos mudando de dispensação para dispensação, a gente foi sofisticando, vamos dizer assim, a nossa metodologia. Hoje a gente entende muito mais, hoje a gente sabe chegar a algumas definições, a alguns pontos através dessa mesma metodologia, né? Diferentemente dos discípulos que tinham muita dificuldade em entender aquelas parábolas, hoje nós estamos muito mais instruídos, nós sabemos o que é uma parábola e deveríamos saber para que ela serve, né? Todo ponto dos nossos estudos, todo ponto dessa metodologia, o Nilson falou de manhã, tem a ver com salvação, é uma questão de salvação. Então, quando você seja qual for o lado que você vai se posicionar ou não, isso significa ou vida eterna ou morte eterna. Então a gente nunca deve perder de vista esse foco, que o nosso foco é a salvação, tanto a nossa como de outras pessoas. Então toda essa mensagem, mesmo que a gente possa imaginar que ela não tem nada a ver, porque a gente fala de feminismo radical, homofobia, fala de racismo, a gente fala de espectros políticos, tudo isso tem a ver com o conceito bíblico, né? Hoje a gente tem espectros políticos a gente fala de república, democracia. Antigamente a gente tinha os reis na Bíblia, né? E em algum momento eles tiveram juízes também. Então, vem daí. Não é que a gente agora começou só a olhar para eventos externos e inventar que a gente precisa paralelar a nossa mensagem. Não é isso. A gente já tem uma base fundada na Bíblia e a gente está adaptando isso para a dispensação que a gente vive. Então, tudo que nós estudamos, essa metodologia, é importante para a gente enxergar essas coisas. Então, eu parei nesse pequeno exercício que nós estávamos fazendo e eu quero que, para quem tiver Bíblias aí, vai ser um exercício agora que a gente vai fazer, mas usando a Bíblia. Então seria bom vocês terem uma Bíblia para ler junto comigo. E a gente vai abrir lá em Deuteronômio, nunca consigo dizer bem, 12. Isso. 12. Deuteronômio 12. Vamos começar logo nos primeiros versículos, tá? Então, o que a gente estava vendo a gente vê a metodologia como uma coisa bem consistente, né? Essa essência da metodologia realmente ver que ela é muito consistente. A metodologia, ela não oscila, ela não muda, mesmo que a gente fale que ela tenha ficado um pouco mais sofisticada para o nosso entendimento, ela não mudou. A metodologia é algo consistente. Então, a gente sempre usa essa mesma metodologia de uma forma mais sofisticada, né? Para estudarmos. Então, não só a gente deve ler os versos bíblicos, como também a gente usa a aplicação desses versos bíblicos. Então, diferentemente do que a Ellen White iria dizer, que Jesus ia voltar e ela pôs um ponto final, basicamente, na história, como se não viesse mais nada para além daquilo, né? E o Adventismo, basicamente, vive nesse pensamento de que não há mais nada a ser descoberto, né? A ser estudado para além do que está no espírito de profecia. Mas nós sabemos que isso não é verdade, né? Se Jesus não veio, as dispensações continuaram e Jesus não nos abandonou. Ele tinha que trazer mais luz para nós. Então, Jesus abriu, né? Ampliou mais essa luz para nós. Então, a nossa mensagem, a gente precisa ver que essa metodologia, ela precisa funcionar também na prática. E para isso nós temos a comparação e o contraste. Então, o contraste, o que ele faz é precisamente exigir mais esforço da nossa parte, né? Porque não é tão simples de enxergar, como vocês mencionaram. Então, nós não temos só a comparação e o contraste, não temos só a justaposição, não temos só o natural para o espiritual, que foi isso que mencionamos de manhã. Quais outros nós temos? Quais outras regras a gente também pode usar nos nossos estudos? Linha sobre linha. Texto prova. Natural e espiritual. Já Temos falou. o natural e o espiritual. Linha sobre linha? A gente usa linha sobre linha, mas
Nós temos, vamos Quiasma. dizer, temos os quiasmas, que mais? Hermenêutica. A hermenêutica. Tem o causa e efeito. Tem causa e efeito. Tensão. Tem a justaposição. Tensão, tem. Tensão. Tensão é quando você põe em justa posição. É. Mas Eu não sei, tô mas tentando você pensar. Se colocar duas pessoas, você só vê mais o contraste. Então você Mas usa. para ter tensão, só uma coisa diferente. A tensão é quando você É, que faz parte da justaposição. É. Faz É, parte da justaposição. Isso. Que mais? Tem um outro que a gente usa muito também. Tá faltando. A gente falou da comparar e contrastar, justaposição, Causa e efeito. causa e efeito, repetir e ampliar, isso mesmo. Quem lembra da hermenêutica? 7 regras da hermenêutica. Os estudos do Ancião Parmínia, né? Sinédoque. Eu falou da Sinédo, que mais? Do Tia Sinédo, que é outro, gente. Que também são regras muito importantes, porque existe muito desse argumento do assim diz o Senhor, né? Então o Ancião Parminda veio precisamente... Metonímia. Exatamente. Que Você é a fala. parte diferente do tudo. É uma parte que fala sobre o Representa o todo. Exatamente. Exatamente. Que depende do contexto que o autor vai mudar, porque assim, o sentido que está dando o autor depende do contexto que ele está, no contexto que ele está no Isso. momento. Então, muitas vezes as pessoas dizem que a gente usa textos bíblicos de forma manipulada. Então, esse estudo, na verdade, veio mostrar, né, da hermenêutica, que a gente não está manipulando o texto, a gente só está tentando pôr dentro de um contexto que nós estamos tentando passar a história. Porque com uma parábola, você pode contar várias histórias. Só depende daquilo que você está tentando explicar. Então, a hermenêutica veio ajudar a gente a ensinar, né, e mostrar que a gente não está manipulando as coisas. A gente só está usando ela para tentar encaixar dentro do contexto daquilo que nós queremos explicar. Então, outra coisa que é muito importante também, quando a gente estuda, tinha mais uma coisa que os mileritas usavam. O que era? 14 regras. O quê? As 14 As 14 regras de Guilherme Miller, né? Então, tem principalmente duas que a gente focava muito. Qual era? A 5 5 e a 1. e a 1, exatamente. O que diz a primeira regra de Guilherme Miller? Toda palavra tem sua Sua relevância. relevância. Toda palavra tem o sua seu rele- peso, né? Isso. Tem a sua relevância. E a Isso. 5? Que a Bíblia se justifica por si mesma. A Bíblia se justifica por si mesma, né? Então, precisamente por causa dessa regra número 1 de Miller, quando você vai ver que cada palavra tem o seu peso, o que você faz? Por exemplo, você está pegando num capítulo bíblico para ler ou para estudar. Então, você vai ter que determinar ali naquele contexto, você vai ver todo o contexto que está ali, o que está sendo, qual é a história, e você vai ter que, ao ler os versículos, ver qual é a palavra mais relevante. mais importante. Palavra mais importante, isso. Bom corinho. Então, vocês vão ter que ver qual é a palavra realmente mais importante, que é daí que vai ser o ponto de partida para ajudar a ver o restante do contexto da citação bíblica, né? Dos versículos bíblicos. Então, desde 2018 que esse método tem sido ensinado para nós, só que a gente ainda tem muita dificuldade em entender como a gente vai abordar o espírito de profecia e como a gente vai abordar também a Bíblia. E a gente ainda não sabe muito bem determinar aquilo que é verdade ou aquilo que é ruído, né? Seja internamente, quando a gente pega na Bíblia o espírito de profecia, quer seja externamente, quando a gente pega em contextos externos, né? Para a gente avaliar e que tenha o seu devido peso para a gente trazer e associar isso ao interno. Então a gente ainda tem bastante dificuldade em ver o que é bom e o que é ruído dentro da nossa mensagem. Então, para aqueles que têm acompanhado os estudos recentemente, não sei quantos de nós já vimos que
a lei dominical não se trata de sábado e domingo. O que ela se trata, na verdade? De sexismo. Mas só que, além desse sexismo, qual tem sido... Por que esse sexismo tem desabrochado? Eu falei a semana passada nos estudos do Recife. Eu toquei num ponto chave, na verdade. Agora o nosso teste para a lei dominical vai ser, com certeza, em relação ao feminismo radical. Só que eu toquei num outro ponto que é essencial para a gente ver qual é o confronto que nós temos muitas vezes. Para definir o porquê que não era um confronto religioso. Que tipo de confronto era? Cultura. Isso, exatamente. É um confronto cultural. Então, o que eu quero que a gente faça? A gente vai lá para Deuteronômio e eu quero que a gente faça um pequeno exercício de ler o que está aqui e vamos tentar, né, ver o que está falando isso aqui. Porque hoje em dia, só relembrando, a gente não precisa ser religiosos, né, para crer em Deus. Ou você... Basta você pegar em qualquer tipo de ideologia que você tem e disso você consegue criar um Deus. Você não precisa ser necessariamente religioso. Você pegue qualquer conceito em qualquer ideologia que você queira e você faz com que isso seja e se torne o seu próprio Deus, né? Então, vamos lá para Deuteronômio. Gisele, lê para mim o verso 1, verso 2 e depois o Renildo pode ler o 3 e o 4. E quem mais tem Bíblia? Rayane, você tem aí? Eu tenho também. Rayane lê pra mim depois o 5 e o 6. Então a Gi vai ler o 1 e o 2, Renildo 3 e 4. E a Rai vai ler o 5 e o 6. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuir todos os dias que viveres sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram a seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos. Queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Ao contrário, Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. Ao contrário, procurem o lugar próprio indicado pelo Senhor, o seu Deus, entre todas as suas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Ali vocês apresentarão as suas ofertas queimadas e os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas especiais, apresentadas com gestos rituais, ofertas de cumprimento de votos e suas ofertas voluntárias, além das ofertas das primeiras crias das suas vacas e das suas ovelhas. Isso, obrigada, Rai. Então, deixa eu perguntar, Gi, o que você entendeu daquilo que você leu nos primeiros versos? Bom, parece que os israelitas estavam chegando na terra, né, que Deus tinha prometido, e agora Deus está dando algumas instruções do que eles tinham que fazer, né, como fazer uma limpeza dos ídolos das outras nações. Uhum. Renildo, dos seus versos, o que você entende do que você Aqui leu? Deus está destacando que o que Ele quer que seja destruído, que seja feito, né? São derrubados os altares, os postos ídolos. E no verso 4 fala, não fareis assim para com o Senhor. Uhum. Agora a Rai. O que você entende? Tenta pensar nas suas próprias palavras para me falar o que você entendeu desses dois versos que você leu. Pode pegar em palavras que estão no texto mesmo, se facilitar a definição. Tá. Então, aqui, Deus está falando para que o povo israelita não imite os sacrifícios que essas pessoas estavam fazendo. Então, a partir do verso 5, ele fala
para que essas pessoas procurem o lugar próprio que o próprio Deus iria indicar, e ele começa a dar instruções de como ele queria que fosse esse ritual, esse sacrifício. Rose, você consegue fazer agora um resumo geral do que eles falaram? Desses versos, assim? O que você entende de um contexto todo geral desses versículos? Eu acho que são as regras de Deus para essa nova terra, para esse povo. As regras que esse povo deve aplicar ali nessa nova terra. E que eles não... Deus enfatiza logo depois que eles não repitam, não cometam o mesmo erro com Deus, mas que eles sigam esses estatutos, essas ordens dadas por Deus. Acho que mais ou menos isso. Isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa a mais? Que possa ter entendido que a gente não mencionou? Eles estavam fazendo uma coisa errada, né? E Deus estava corrigindo aquilo ali, mandando fazer de outra forma. Que era errado que eles estavam fazendo? Sobre ídolos, né? Uhum. Adoração a outros ídolos. Adoração, exatamente. Então, o Senhor ordena, na verdade, os lugares que devem ser destruídos, e ele diz o que deve ser destruído. E depois ele diz que ele mesmo é que vai escolher onde eles devem ter esse novo local, certo? Então, só que essa terra que eles iriam possuir, ela era uma terra de o quê? Qual era o problema dessa terra no contexto? Era uma terra de idolatria. Então, eles são requeridos a destruir todos esses ídolos que estiverem associados a essa terra. Eles não poderiam agora ir e possuir essa terra cheia de idolatria. Então, se nós tivéssemos agora que escolher do que a gente leu para começar a comparar e a contrastar, que versos a gente iria escolher? Vamos lá, do versículo 1 ao 5. Que versos a gente poderia pegar para comparar e contrastar? Que versos seriam mais relevantes para a gente fazer uma comparação e um contraste? Acho que o 2 e o 3, O 2 e o 3. O que você vê de relevante no 2 e no 3 que você pode comparar e contrastar? Bom, aqui, na verdade, aqui parece que é uma repetição e ampliação. O 2, ele fala assim, destruirei por completo. E o 3, deitareis abaixo de seus altares. Exatamente. Então, você já conseguiu identificar um que não é o que nós procurávamos, mas que também faz parte das regras que a gente usa. A ampliação e a repetição. Então, nós temos no versículo 2 e 3 essa repetição e ampliação. Mas onde está o contraste e a comparação? Acho que a palavra está escrita aí, acho que é ao contrário. Parece. Até o verso 4, ele Fala assim, ao contrário. está falando o que não fazer. E parece que no verso 4 em diante ele está falando o que fazer. Uhum. Então, onde você acha que pode quebrar aí o texto? É no versículo 4? Não fareis assim Isso. para com o Senhor vosso Ao Deus. contrário. Isso, comparar e contrastar dos primeiros versículos, do 4 em diante, ele está falando da terra que era para ser destruída, e do 5 em diante era como É um deveria contraste ser. de como deveria ser. Isso. É a idolatria. Contrastando, eu quero que seja assim. E aqui o título do capítulo é o lugar do culto verdadeiro. Então, como seria o lugar do culto? Se você chega num local que é de um jeito, como que deve ser o local do culto verdadeiro? O oposto do que está estabelecido, que seria Exato. dos ídolos, né? Então, eu concordo que a gente pode quebrar parte desse capítulo aí, mas eu iria pegar inicialmente no versículo 2 para comparar com outro versículo. 5. O versículo 5. Por quê? Porque o 2 está falando do que tem que destruir, Isso. que lugares não tem que usar, e o 5 está falando a indicação de que lugares pode usar. Estabelecer, né? Então, o que eles estão fazendo é uma diferença entre dois deuses. Olha, nesse primeiro reino aqui, vocês faziam dessa forma. Agora, no meu, eu, o Deus verdadeiro, quero que seja dessa forma aqui. Vocês concordam? Sim.
Sim. Uhum. Nilson concorda, Gilberto? Sim. Tá certinho Tá até falando aqui. de dois deuses. né? Isso. O Deus verdadeiro E o Deus falso. Então, o que isso representa? Duas formas de adoração, certo? Uma idólatra, que as práticas que eles tinham, e que agora Deus quer destruir tudo isso para ter uma nova prática, na verdade. Então, o que está mostrando é a forma como deve ser adorado o verdadeiro Deus, mas o que eles estavam fazendo? Estavam adorando da forma que Deus pede? Não. Não, eles não estavam adorando da forma que Deus pede, né? O que eles estavam fazendo, então, é essa falsa adoração. Então, Deus diz que iria destruir e queria fazer essa verdadeira adoração. Então, quando a gente olha para esses versos, quais são algumas diferenças que se destacam aí dos versículos? Os contrastes agora. Do 1 até o 5. Quais são algumas diferenças que a gente pode ver? Agora nós já sabemos que são dois sistemas de adoração, né? Então, se são dois sistemas de adoração diferentes, acho que a gente já consegue ver que certamente adoram de formas diferentes, tem que ter um contraste aí. Sim. Nesse 2 aqui era para destruir os ídolos. Para destruir os ídolos, sim. Que mais? Até porque eles também adoravam dessa mesma forma, né? Todos estavam agora adorando dessa forma. Embora Deus não quisesse, eles adoravam sim daquela forma junto com os outros povos, né? Ele estava adorando um Deus falso. Mais um Deus falso. Mas tem outra diferença que eu queria que a gente visse. Em qualquer um desses versículos? Que Deus fala. No versículo 2, tem uma palavra que se destaca mais. Que é a palavra que teria maior relevância. Serve. Totalmente. Ou destruir, né? Outeiro seria, né? Por completo? Uma palavra só. Totalmente. Que tenha um peso. Desapossar. Vou ler aqui novamente. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Nações? Nações. Era a palavra que eu estava procurando. Então, a palavra aqui que teria o maior peso seria as nações. Por que vocês acham que é essa palavra? Porque caracterizava o povo daquela que adorava a Deus de maneira diferente, seria esse o ponto? Eles tinham, uma das diferenças é que eles têm esse falso sistema de adoração e para isso eles têm várias habitações. Eles têm vários locais, né? Eles estavam distribuídos por vários locais onde eles faziam esses cultos de adoração que são falsos. Só que agora Deus vem e diz que Ele vai escolher o local que Ele quer, né? Uma habitação só. Então, esses povos idólatras, essas nações, eles tinham vários locais de adoração. Agora, Deus vem e diz que eles vai fazer apenas só um lugar de adoração. Então, vamos lá para Juízes 17, no verso 6, e vamos ver por que Deus quer agora uma só nação. Que eles não fiquem espalhados em vários locais. Juízes 17, 6. Gilberto, você tem Bíblia aí para ler esse verso? Fazendo favor. Isso, 17, 6, de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então, eles tinham várias nações. E o que as nações estavam fazendo? Cada um tinha um Deus para adorar. Cada um tinha um Deus para adorar. Eles faziam aquilo que eles queriam, aquilo que eles achavam que deveriam fazer. Faziam do seu jeito. O tipo de adoração que eles queriam era do jeito que eles queriam. Se eles quisessem se envolver em idolatria, eles se envolviam em idolatria. Só que chega um ponto que Deus vai ter que dizer assim, chega. Pode falar, Rosa. Idolatria. É idolatria. Sim, eles estavam nesse ritual de idolatria, né? Então, o que normalmente a gente ouve a história de Josué e acha maravilhoso toda aquela história de Josué.
Só que o que Josué faz, ele divide o país, né? Por quê? O que estava acontecendo ali, naquele contexto, naquela época, eram aquelas guerras tribais, né? Um contexto de guerra tribal. Por quê? Eles estavam divididos em nações. Então, entre si, como eles tinham várias formas de idolatria e rituais e cultos que eles praticavam, né? Eles tinham suas próprias culturas, começaram a criar suas próprias culturas. O que eles começaram a ter depois entre si eram essas guerras tribais. Então, eles começavam, entre essas tribos, a lutar uns com os outros. Se a gente fosse falar de guerra tribal nos nossos tempos agora, os dias de hoje, como é que a gente chamaria isso? A gente não iria falar que a gente vive, ou o mundo está vivendo essas guerras tribais. O que a gente chamaria isso? Guerra de informação. Uma guerra de informação. Mas o que também pode provocar a guerra de informação? Teoria de conspiração. Teorias de conspiração. Isso eu vou dizer que já está no conceito das falsas informações que você mencionou. Um outro tipo de guerra. A gente tem guerra tribal, mas hoje a gente não fala. Tem guerra cultural, uma outra guerra. Procuração. Ainda uma outra guerra. É? Não é guerra por procuração. O que a gente pode chamar mesmo assim? Dentro de um país. A guerra civil, exatamente. Então hoje, quando a gente vai fazer a aplicação disso, a gente chama que é a guerra civil. Então essas guerras tribais que tinham essas nações, a gente hoje pode trazer isso e dizer que são guerras civis. Quando a gente tem essas guerras civis, o que acontece com um país? O que isso faz com as nações? A guerra por si só já é uma revolução. A guerra já causa essa divisão. E o que mais faz com o país? Conflitos, né? A guerra já é todo um conflito, né? Destrói o país. O que mais? Como é que deixa o país? O país fica como? Pobre, né? Abalado, né? Pobre, abalado, destruído, dividido, já falamos. Deixa o país fraco, né? Exatamente. Isso vai enfraquecer o país. Então, quanto mais você passa por esse processo de guerra civil, cada vez mais você se encontra numa posição mais vulnerável e você cada vez vai enfraquecendo mais, né? Então, as forças externas também vão fazendo com que você fique cada vez mais vulnerável, se encontre nessa posição de total fraqueza, né? Então, quando eles vão e eles pedem os juízes, por que vocês acham que eles pediram juízes para Deus? Porque antes eles tinham os reis, depois eles pedem os juízes. Por que eles fazem isso? Eles não queriam mais ser governados por reis. Por que eles não queriam ser governados pelos reis? Queriam um líder, né? Eles queriam um líder. Por que eles queriam um líder? líder Tá sendo oprimido. por grupos, talvez. Um líder O que a gente menor. chama um líder menor por grupos? Que tipo de sistema é esse? Por tribos, cada tribo tem o seu... Não. Mas isso é um certo sistema. O que é isso, Gabriel? Jurídico. Aqui. Eles queriam, naquele tempo, ter uma anarquia. Quem concorda, quem não concorda. Será que é anarquia? Anarquia é quando não tem governo, né? Ou não? Não sei. Por que você diz anarquia, Gabriel? Talvez libertarianismo, você queria ouvir? Não. Ainda estou no tempo de Israel. Por que eles queriam esses juízes e não queriam os reis? Por causa da... Que tipo de sistema que eles preferiam? Queriam alguém que represente eles. Teocracia. Sistema. Porque eles quis fazer um sistema onde o povo escolhe o líder. E era para isso os juízes? Eram eles que iriam escolher os líderes agora? Não, né? Não sei. Como que é? Eu estou perguntando para que eles querem os juízes? Por que eles querem fazer essa transição de reis para juízes? Para que é isso? Você me falou que era por causa de uma anarquia, talvez. Por que anarquia? Os grandes mandaram. Como assim, de reis para juízes? Não foi juiz veio depois, reis? Por que eles fizeram essa troca? Perdão. Ah, tá. Qual troca? Por que igual das outras nações. Por que eles pediram os juízes? Na verdade, por que eles Pediu um pediram? rei. É isso, não?
os reis, porque os juízes são os primeiros, né? É Os reis isso. vêm depois, Tá, por isso que eu tô confundindo. O sistema de Toroapis, não? Tá falando Eles do povo estavam de querendo Israel? ser Ou tá igual às falando do- nações. Israel. Eles queriam um sistema de liderança igual das outras nações, né? Isso, eles queriam um sistema de liderança igual das outras nações. Mas por quê? O que tinham as outras nações que eles queriam O ser rei. iguais? E o que o rei fazia? Ditava as leis. Era as É que o- características Por que não juízes, mas não rei? Porque eles tinham na mente deles as características do rei pagão, do rei, da influência que eles tiveram nesse meio. Nesse meio da Exatamente. idolatria, né? Queria Pode ser falar. igual, né? Igual aos outros. Queria ser igual aos É que outros. o rei era um líder visível, né? Diferente dos juízes, que eram apenas representantes do Deus invisível. Né? Exatamente. Então, eles pediam o rei precisamente porque era uma força visível, né? Então, eles queriam ser igual às outras nações, porque eles achavam que o rei era o que tinha maior peso, que poderia, né, ditar as leis, fazer as coisas, mas de certa forma que eles pudessem ter alguma interferência nas leis também, que eles pudessem ter algum tipo de escolha no meio disso. Só que qual era o problema? O problema é que Deus já havia dado um certo tipo de governo para eles. E eles não querem esse tipo de governo que Deus estava dando para eles. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a Constituição dos Estados Unidos, nós falamos na aula anterior o quê? Quais são as duas formas que a gente pode ver os Estados Unidos? Uma vez a gente coloca eles de um jeito e outras vezes de outro. A gente coloca como uma nação boa, uma nação ruim. Então às vezes a gente olha para os Estados Unidos e a gente às vezes vê eles como uma nação boa e outras vezes como uma nação ruim. Quando a gente vê eles como uma nação boa, é porque o que eles tinham, o que eles criaram que os fizeram parecer como uma nação boa? A Constituição americana. Eles tinham a Constituição. Então, dependendo da perspectiva do seu estudo, quando você olha para essa Constituição, às vezes você pode pensar que os Estados Unidos são bons por causa dessa Constituição. Por quê? O que tem a Constituição? A Constituição fala dos direitos humanos. Fala dos direitos humanos. Então, parece que a Constituição estaria trazendo para o povo uma maior igualdade. Esse deveria ser o propósito, na verdade, da Constituição, né? Só que o que a Constituição, na verdade, tem se tornado hoje em dia? Ela não é mais esse documento que traz esses direitos de igualdade, né? Mal interpretada. Para além disso, quando ela é mal interpretada, o que eles fazem com ela? Eles estão trazendo concessões. Exatamente. Então, esse documento, essa Constituição dos Estados Unidos, eles pegam nesse documento precisamente para fazer as concessões. Então, isso, na verdade, esses documentos, né, como a Constituição, eles foram criados para que pessoas com perspectivas diferentes pudessem se juntar e assinassem esse documento. Mas o que acontece é que eles fazem concessões durante esse período que eles deveriam ter que assinar esse documento. E algumas pessoas dizem o seguinte: tá, eu não gosto de tudo que está sendo acordado aí nesse documento, mas tudo bem, eu até consigo viver com isso aí. Então, eles vão começar a abrir as concessões. Então, de certa forma, a Constituição deveria ter pontos que os unissem, né? Mas por quê? Porque eles queriam criar uma só nação. Então, todo o propósito da Constituição foi para que eles tivessem uma só nação. Só que por causa das concessões, tem algumas pessoas que ao assinar essa Constituição vão dizer o seguinte: eu não concordo com tudo que está aí, eu não acho que deveria ser dessa forma. Mas eu, mesmo assim, eu vou assinar esse documento, né? Só que esse documento foi criado com que perspectiva? Qual era a intenção? Era que eles cuidassem deles mesmos, que eles só representassem o seu próprio país e que só tivessem em mente os seus próprios direitos. Eles não se importavam com mais ninguém, eles só se preocupavam com a América, que a América fosse aquela grande nação, né? Então, a Constituição, embora pareça que traz igualdade de alguma forma, é um documento onde eles nem sequer se importam com mais ninguém, né? Não se importam com pessoas que moram em outros lugares.
Eles se preocupam com aquele local só, onde abrange a Constituição. Então, quando eles são forçados a renunciar a algumas das alegações, aquilo que eles acham que são seus direitos legítimos, eles fazem precisamente a concessão com esse documento. Se nós voltarmos lá para o verso 2 de Deuteronômio, eu vou ler novamente, diz: totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. O que a gente vê aqui? Que eles não são uma nação. Eles são várias nações adorando do seu próprio jeito. E Deus queria que eles fossem uma só nação. Só que nos Estados Unidos, se em parte, devido a essa Constituição nos Estados Unidos, eles tiverem que fazer uma concessão e eles tiverem que abdicar parte da sua liberdade, eles vão querer alguma coisa em troca, né? Eles não vão simplesmente, ninguém vai simplesmente abdicar da sua própria liberdade sem querer nada em troca para isso. Só que o que eles temem? Que ao assinar esse documento, essa Constituição, isso vai fazer o que com eles? O que vocês imaginam que eles temem ao assinar esse documento que vai dar direitos iguais para todos? Eles não vão ter mais a liberdade, eles querem. Exatamente. Uma das coisas seria que eles não vão ter mais a sua liberdade, eles vão perder parte da liberdade. O que mais? O que poderia acontecer? Perdem a sua individualidade. Eu vou chamar a isso os seus direitos. Tem medo de perder os seus direitos, se eu puder dizer dessa forma. O que mais eles podem temer? Só tem um Deus para adorar. Eles queriam ter... Sim, pode ser também outras formas de adoração. Mas o que eu queria que a gente visse, um ou dois dos pontos, é que que eles têm medo de mudar o seu estilo de vida, porque já estão tão enraizados na sua cultura, e outro, que eles temem que alguém de um outro país possa entrar no seu país e fazer outro tipo de leis, né? Então, esses são os dois medos principais, ou três medos principais, que eles possam perder a sua liberdade, mas por quê? Se vier alguém de um outro país para lá e ditar leis, eles não só perdem a sua liberdade, como eles também perdem a sua cultura, aquilo onde eles estão enraizados, a sua mentalidade. Exatamente, eles perdem, de certa forma, o seu estilo de vida, a sua identidade. Então, é exatamente isso que está acontecendo atualmente no movimento. Pode falar, Rose. É como se eles estivessem perdendo o seu poder, o poder que eles têm. Influência. Individual. Então, nós temos, vamos dizer assim, um tipo de documento entre nós no movimento. Qual é esse documento que pode se parecer com uma Constituição? Os votos batismais. Os votos batismais. O que os votos batismais fazem? Por que as pessoas têm tanto medo desses votos batismais? Eles definem os nossos compromissos, as reformas, principalmente, né, que ditam o nosso estilo de vida. Isso. Exatamente. Pode falar, Gael. Não, mesmo nossas liberdades, o que nós queremos esses votos. Ele limita a nossa liberdade, ele coloca um limite na nossa liberdade a partir do que tem nos votos, nos estatutos batismais para a gente cumprir. Exatamente. Então, se nós tivermos que seguir exatamente os votos batismais, aceitar exatamente os votos batismais da forma como eles estão escritas, isso significa que a gente vai ter que aceitar a conduta do movimento, a gente vai ter que aceitar o que Deus pede, e significa que a gente também vai ter que perder aquilo que a gente acha que são os nossos direitos. Alguns dos direitos que nós temos no nosso país, na nossa cultura, né? Então, nós estamos tão acostumados, assim, aqui no momento... eu estou falando para o Brasil, né, porque a maioria aqui é brasileiro, e eu morando aqui, meio que já me incluo nisso também, né? Então, nós temos medo que ao viver nesse estilo,
a gente perca a nossa cultura. E é exatamente esse o nosso confronto o tempo todo. A preocupação não é a adoração religiosa, não é a religião, porque tal como vocês veem aqui com essas nações, eles poderiam ir para qualquer lugar e fazer um Deus conforme eles quisessem. Eles podem criar um Deus daquilo que eles quiserem. O problema agora é quando Deus vem e fala assim, chega, agora vocês vão adorar dessa forma aqui. Quem vai dar as leis para vocês agora sou eu. E é aí que entra esse problema. Dentro do movimento, a gente tem esse mesmo conceito, esse mesmo problema, onde a gente tem esses votos batismais, que são a nossa guia, que seriam para nós a nossa Constituição, que é igual para todo mundo, que todo mundo deveria seguir aquele mesmo padrão, mas a gente fala assim, não, na minha cultura se faz desse jeito. Então a gente começa a ir contra aquilo que Deus quer para nós, aquilo que é o bom conselho de Deus para nós. Pode falar, Rose. Mas como você citou, na Constituição, quando esses votos vêm, tanto publicamente, né, quanto a gente assina esses votos, isso foi aceito. Né? Exatamente. E o que parece que se quer hoje são concessões, como a gente viu na história dos Estados Unidos. Isso. Então, precisamente isso que as pessoas estão fazendo hoje no nosso movimento, abrindo as concessões para com a nossa mensagem. Quer seja ela votos batismais, quer seja ele toda aquela estrutura que a metodologia traz para nós, toda aquela mensagem que está por trás do sexismo. Então, ninguém mais se preocupa com religião. Esse não é o ponto. Até porque as pessoas que saem do movimento, elas não estão preocupadas que nós estamos ensinando um assim diz o Senhor errado. Não. Nós estamos tocando numa ferida muito mais profunda, como a Bárbara mencionou no estudo anterior. A gente está tocando no próprio eu dessas pessoas. E esse é o problema todo aqui. É isso que traz essa guerra tribal quando a gente vai ver. Né? Nós temos dois tipos de deuses aqui nesses versos, cada um adorando do seu jeito. E Deus vem e diz para essas nações que estão todas espalhadas em idolatria, já chega. Então, o que a gente faz? A gente pega nesses versos iniciais, claro que tem um segmento e tem mais um verso que eu quero ler aqui, e a gente precisa entender o contexto do que está sendo falado aqui, do que Deus está requerindo para o seu povo. Pegar nas nossas regras de metodologia, ver qual é ou não a palavra mais importante. Às vezes o que eu gosto de fazer, mas isso já é uma coisa pessoal, eu gosto de criar como se eu tivesse uma lista de regras, né? Todas essas, repetir, ampliar, comparação e contraste. Então eu faço como se fosse um checklist e eu coloco lá e eu começo assim, tá, deixa eu ver se tem esse aqui. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Comparação e contraste nós vamos ter sempre. Quer seja de Gênesis a Apocalipse, a gente sempre vai encontrar essas comparações e esses contrastes. Então, essa é uma forma, por exemplo, que eu gosto de estudar. Eu gosto de pegar nessa listinha e ir vendo um por um se tem ou não, o que é cabível, o que não é. Pode falar, Gi. Só uma dúvida. Como ter certeza de que a palavra que eu acho a mais importante é de fato a mais importante? A palavra que é mais importante, você vai ver o contexto daqueles versículos. A palavra mais importante, ela vai destrinchar para você basicamente aquele contexto. Quando a gente vai aqui para Nações, o que você me falou, onde você quebra o seu texto em duas partes, né? Então, o que você vê? Quando Jati começa a falar de, em cima, os vossos pais, as vossas terras, você já começa a ver que são povos. Eu já está falando de exatamente. Então, por isso que você vai começar a ver, tá? Se tem dois tipos de adoração, tem dois tipos de deuses, tem também que ter dois tipos de povos ou povos espalhados. Mas no contexto disso aqui também, está falando de israelitas, entrando nesse tipo de idolatria. Outro ponto interessante que não sei se ajuda ela, é que a palavra que é a mais importante, todo o texto vai estar em volta dela. Exatamente. É como se fosse quase aquela palavra. Isso. Todo o contexto estava se referindo àquela palavra em si. Exatamente. E aqui no caso é nações, né? Deus Isso. está falando, tudo que ele está falando, se for resumir, ele está falando para nações. Que é a palavra Exatamente. mais importante. Exatamente. Quando Cristo compara nós como a árvore, a palavra mais importante lá é como a árvore. Então a mais importante
a palavra como, porque está comparando Exato. você com algo. Exatamente, exatamente. Então, basicamente, a palavra mais importante sempre vai estar dentro do contexto todo, sabe? Vai meio que destrinchar todos os outros versos para você conseguir entender. Eu já vi isso, Pamela fazendo isso com as palavras mais importantes no texto. Então, lembra-se, eu sempre perguntava a nós, qual a palavra aí vocês achava é mais importante? Então, realmente, como a Gabriela está dizendo, é para ver o contexto, ver a palavra em si e leva essa palavra para a continuação do texto completo. Os versículos. Os versículos completos. E ela vai te levar a algum lado. Compreende o que eu disse? Sim, exatamente. Então, é isso que a gente faz com a mensagem. A gente começa a abrir essas concessões e a gente, em vez de viver a mensagem, a gente faz com que a mensagem, na verdade, seja adaptada ao nosso estilo de vida, né? Então, para que a gente assine esse tipo de documento, a gente sempre quer alguma coisa em troca. A gente não quer abrir mão dos nossos direitos, então a gente quer alguma coisa em troca de alguma forma, né? Gabi, só dar um exemplo, desculpa até te interromper. Não, mas pode é falar. como se a gente fosse olhar hoje pro sexismo. Vamos supor que o sexismo é a palavra mais importante atualmente. Como a gente prova isso? Tudo que está em volta está girando em torno os debates que a gente vê hoje nas grandes mídias, os confrontos que há em volta que está trazendo essas turbulências, tudo a palavra sexismo ela está destacando como algo que tudo que está em volta dela é sexismo. É sexismo. Exatamente. Seria uma outra boa forma também de a gente entender e trazer para o tempo atual. Então, quando a gente vai para essas passagens bíblicas, ter o seu próprio controle, criar esse seu próprio lugar de adoração, eles fazem com que as pessoas adorem de certa forma. Então, o que eles querem? Eles querem adorar daquela forma, querem ter o seu próprio lugar de adoração, mas eles querem também que as outras pessoas venham para esse lugar de adoração. Nunca é uma pessoa só que adora sozinha, que faz o seu tipo de adoração sozinho. Você cria aquilo ali, mas você quer trazer outras pessoas com você para adorar da mesma forma que você está adorando. E aí você vai criando, então, essas nações, repartindo, distribuindo, né? Correndo em paralelo com o que é a verdade. Então, é isso que acontece dentro do movimento. Cada um se divide com as suas ideias, com os seus pensamentos e conforme sua própria ideologia de adoração que elas mesmas acham e que elas querem ter, né? E ninguém quer se unificar, ninguém quer viver um pensamento só, porque isso significa perder seus direitos e as suas liberdades, perder a sua cultura, né? E o que Deus requer, então, é que eles sejam uma só nação, que eles tenham só um tipo de adoração, que eles não vivam esse problema cultural, né? Em que eles determinem e que eles digam assim, não, nem Deus é Deus para interferir nas vidas dessas pessoas, porque são eles que escolhem, são eles que determinam. É isso que nós fazemos com Deus. Nós queremos limitar Deus a viver o nosso estilo de vida. E depois a gente diz assim, não, Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe que eu faço isso por causa disso ou daquilo. Por quê? Eu quero justificar o meu modo de vida. Pode falar, Gayle. Porque realmente quando paramos para ver como é que nós podemos ficar sem líderes, sem leis nas nossas vidas, não é? Então, no movimento é a mesma coisa. Nós precisamos de líderes, nós precisamos de leis. Então, se nós continuamos eu quero escolher a minha vida, minhas coisas, minha poder, não vai dar certo. Claro, eu vou, no fim, sair do movimento. Então, tudo tem... tem tudo a ver o que ela está falando, porque é como viver numa terra sem lei. Então, essas tribos já viviam isso, e as consequências eram desastrosas, uma bagunça. E Deus vem para tirar, para reorganizar isso. E para reorganizar, Ele precisa trazer estatutos, Ele precisa trazer regras para essas pessoas. Estabelecer regras. E para essas pessoas saírem dessa poluição, desse meio em que ela está inserida e que agora ela também absorveu, essas pessoas precisam seguir aqueles estatutos que Deus deu. Então, fazendo uma comparação conosco no movimento, é exatamente isso. São
a gente já conhece o mundo, a gente já sabe como é lá fora, a gente veio de lá. Então a gente não pode trazer as nossas ideias pré-concebidas. Não é uma questão como do touro ápis, que a gente... O que está acontecendo é que a gente não adora o ídolo, mas a gente trouxe a característica, a gente quer essa característica dentro do movimento, né? Gayle? Não? Mais algum ponto? Então, é exatamente isso que a gente faz. A gente adora Deus da forma que a gente quer, conforme o nosso país ou a nossa cultura indica. E da mesma forma, quando a gente quer fazer uma votação, a gente vai pela nossa própria cultura. A gente faz essa escolha, essa decisão por causa de um sistema cultural que já existe naquele país, por causa da nossa mentalidade também. Então Moisés, eu não venho aqui e ele diz, tudo bem, é a vossa cultura, eu entendo, tá tudo bem com isso. Não, Moisés não se importa com nada disso. O que ele quer é que eles obedeçam aquilo que o Senhor queria. Ele não aceita de jeito nenhum que eles digam assim, não, é nossa cultura, nós estávamos acostumados a fazer esses ídolos, a adorar dessa forma. Isso precisamente, exatamente, Moisés vem e fala assim, não é dessa forma, Deus não quer que seja dessa forma. Distrai tudo, né? Você ia falar isso? Não. Deus vai só elevando esse nível. Então agora nós estamos chegando no nível mais alto. Isso. Né? A responsabilidade, ela é cada vez maior. Então eu vou finalizar aqui que nós fomos chamados, na verdade, não para viver segundo a nossa vontade, mas para viver segundo a lei do céu, né? A lei do reino de Deus. Mas eu queria terminar com Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Agora, se a gente vai lá para Deuteronômio 12 novamente, e eu vou para o verso 8, lá diz o seguinte: não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Ou seja, mesmo aqui, o que essas nações estavam fazendo? Aquilo que parecia que era bom aos seus olhos. Qual é o tipo de adoração que Deus pretende de nós? Que tipo de adoração Deus quer de nós? Uma adoração racional, uma adoração sincera, uma adoração de coração. Mas como é que é isso na prática? Adorando o próximo. Adorando o próximo é uma adoração de igualdade que Deus quer. Então, quando Deus vai unificar essa uma só nação vai ser uma nação de igualdade. Você adorando o próximo, é Ele que vai te falar qual é a verdadeira forma de adoração. Então, quando Ele te chama e diz, agora eu vou escolher o lugar para você, eu vou falar como você vai adorar, Deus está falando para nós o quê? Você vai adorar, vocês vão ser só uma nação, vocês vão deixar esses problemas culturais de lado e a vossa verdadeira adoração vai ser com o próximo. Vai ser no nível de igualdade, não de liberdade. Vocês vão ter a liberdade dentro da igualdade. É isso que Deus está fazendo, está falando para nós. Então, eu vou terminar nosso estudo por aqui. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos nós, os estudos que tivemos até aqui. Encerrar com uma oração. Hoje, você ora pra gente? Querido Deus, finalizando aqui os nossos estudos, nós queremos agradecer pela oportunidade de aprender e aprender juntos. Pedir que tudo que foi ensinado, falado aqui, que o Senhor possa nos ajudar a desdobrar isso na mente, a refletir e a pensar sobre as nossas condutas. Todos nós aqui, nesse local onde estamos e também pela internet, temos coisas a melhorar, rotas a serem mudadas, que o Senhor possa nos dar humildade para reconhecer e força para contornar e mudar isso. Abençoa a restante desse dia com a nossa Santa Ceia e abençoa também a semana que vai estar se iniciando. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém.